não sei por É o nome artístico. Pomba. Perfeito. É só pomba ou pomba borba? É só pomba. Borba tá fora de moda agora, que queimem os borbas. Ai, galera. Então podemos O começar. problema é que as pombas não tem mais onde cagar, né? Porque antes elas cagavam nas estátuas dos ditadores, agora não tem mais. Estão acabando com as estátuas de pomba. Porra, aí tu já tem uma frase maravilhosa para dizer no ar. Gente, eu vou falar que nem o Pedro. Vamos aproveitar esse calor aí da conversa e vamos botar no ar, né? Vamos lá, então. Não perder a espontaneidade. Bora. Valendo. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma sessão Som e Fúria, a nossa penúltima sessão, a 9ª sessão Som e Fúria. Hoje trata da montagem de som, montagem e som, e, obviamente, também do vídeo, né? Nessa estrutura e nesse momento caótico que a gente está vivendo da pandemia. Sejam bem-vindos aqui na mesa hoje, Demétrio Panarotto, nosso curador, fez uma seleção fantástica de videoclipes e filmes. Seja bem-vindo. Pessoal, prazer. Muito bom estar aqui com vocês. Está gelado aqui em Florianópolis, mas estamos aí na energia para participar. Bora lá. É isso aí. Não tem muito papo para falar aqui a partir desse ponto em comum que nos conecta aqui. Temos também a presença da pomba. Está falando de onde? Porto Alegre. Aqui. Porto Alegre. Não sei se está aqui, mas vamos segurar a onda. Eu vim com o meu chapéuzinho aqui, né? Porque aqui tá crítico também, frio. Puxa, temos também ali do lado Magnum Bini. Seja bem-vindo. Obrigado aí pelo convite. Vai ser um prazer aí conversar com vocês, ter esse bate-papo aí bacana. É isso. Eu sou de São Paulo, mas eu moro aqui em Porto Alegre junto com a Cláudia. Nós somos um casal artístico também, companheiros de vida e de arte. Maravilha. Coisa boa poder compartilhar isso, hein? É muito bom. Joia, vamos para conversar. Está só começando. E eu queria já começar aqui apresentando para vocês também nosso outro convidado aqui, Alex Santana. Seja bem-vindo, Alex. Está falando da onde? E aí, prazer estar participando. Eu estou falando do calor, estou de Aracaju, Sergipe. E aqui está quente, a janela está aberta. Coisa boa. Está nem ventando. Vamos nessa, ver se passa um pouquinho de calor para vocês aí. Não precisa tentar também, né? A gente está passando mal aqui. Rapaziada, é um prazer estar aqui dando início a mais uma sessão Som e Fúria, sessão de número 9. Sessão Som e Fúria é um patrocínio do Prêmio Catarinense de Cinema, através da Fundação Catarinense de Cinema, e tem esse objetivo de conectar várias pessoas de vários lugares, com vários olhares diferentes para as suas artes, e é um grande prazer aqui já começar puxando o assunto com o Alex, que eu assisti o teu videoclipe, selecionado ali pelo Panarotto. Achei fantástica a ideia da linguagem, que eu acho que isso que traz a diferença e que nos prende o olhar. Uma ideia diferente, uma ideia que consegue trazer esse momento, toda essa contemporaneidade que a gente está vivendo, essa junção de linguagens, e principalmente a necessidade de todas as pessoas de sentir mais um clique. Achei genial a ideia, cara. Conta aí um pouco como é que foi o processo de produção desse videoclipe. Se quiser te apresentar também, um pouco mais do teu trabalho. Eu sou Alex Santana, sou músico, já estou agora finalizando o meu 4º disco. Lancei um disco ano passado chamado Baião Amargo. 4º disco solo, mas eu tocava numa banda chamada Na Ureia, que a gente também lancei outros 3 discos, então já venho trabalhando há um tempinho. E essa música, Por um Clique, que é do clipe que a gente lançou o ano passado, por mais que seja um tema muito agora pandêmico, ela não foi feita durante a pandemia, e ela já tinha planos para gravar esse clipe com outro roteiro, com outra ideia totalmente diferente, e aí veio a pandemia, e a gente, vamos
eu quero lançar esse disco, mesmo na pandemia. A gente foi... Aí tem um diretor aqui, Baruch Bloomberg, que também é um cara que produz aqui um festival de cinema aqui, chamado Cercine, aqui em Sergipe, e também dirigiu alguns clipes meus, é um parceiro, assim. E a gente via também aqui nessa mesma ideia aqui de longe, e a gente foi discutindo, ele foi propondo roteiros, ideias, e a gente partiu para gravar esse clipe aí colaborativo, com participação de uma porrada de gente. E a gente lançou bem no iniciozinho da pandemia mesmo, acho que foi em maio, assim, estava todo mundo naquele período, não sei qual o período pior, na verdade, tá? Sei que foi um período muito complicado, aquele início também, e o clipe ficou muito bacana mesmo, assim, foi um clipe que traduziu muitos sentimentos diferentes para todos nós, assim. A ideia do clipe era meio que uma timeline mesmo de Instagram, principalmente onde estava todo mundo preso naquele momento, nas lives, só descendo e subindo as timelines e vendo as postagens. Por sinal, numa das postagens aparece Chico César. Eu mandei uma mensagem para ele para ver se ele liberava, mas ele não respondeu, eu deixei a imagem dele lá. Mas acho que ele não vai brigar comigo, não. Natural, no meio do contexto ali, né? Mas eu botei nos créditos. Botei ele e Lula. Lula aparece também, aí eu peguei, deixei e botei lá. Acho que nenhum dos dois vai me processar, não. Acho que não, porque principalmente a tua mensagem, ela traduz todos os anseios dessas pessoas também, né? Acho que elas se refletem ali. Achei muito legal, cara. É sensacional. Fiquei feliz de ver mesmo. E pessoal... me conta um pouco aí, como é que foi fazer o processo, a seleção desses artistas, o que te moveu para colocar esses artistas, né, em evidência no teu recorte. Seja bem-vindo. Quiser falar um pouco também, Panarop, para quem não conhece, né, da banda Repolhos, né? Tem um trabalho fantástico, inclusive na nossa segunda sessão do Som e Fúria, que era voltado para o mapeamento do som aqui de Santa Catarina, ele tem um videoclipe que também trabalha com uma linguagem assim, inovadora na época. Eu achei uma coisa, referências novas e uma execução muito bem feita, cara. Parabéns aí. A questão, assim, ó, essa questão, acho que para a gente ir linkando a conversa, né? Essa questão da montagem, eu acho que é isso que o Alex, né? É uma canção antiga, né? A banda Repolho agora também teve o lance assim de pegar uma canção de um tempo atrás e peraí, precisamos de uma estética, de uma linguagem que a gente... É uma canção... Desculpa, Panaruto, mas é uma canção assim, do ano passado, né? Mas foi lançada ela durante a pandemia junto com o clipe. Mas a canção é de quando? De 2019, foi lançada em 2020. A canção é de 2019. Pronto. E aí vocês já pensaram, estavam com ela engatilhada para lançar. Eu achei que de repente ela fosse um pouco mais antiga. Mas a questão assim, de repente, em meio à pandemia, se aproveitar uma ideia, né? Ou seja, agora como é que a gente lida com essa questão dessa ideia? A banda Repolho, do videoclipe que nós fizemos agora, que teve a direção do Eric Foman, teve esse exercício, assim, de você pensar o que é possível fazer agora durante a pandemia. Até porque a montagem ela passou a ser um exercício de criação. E eu acho que aquilo que o Gustavo percebe, que está no videoclipe do Alex Santana, tem um pouco disso, assim, ou seja, vamos pegar uma linguagem que nos permita fazer com que a música circule, né? Então, o exercício da montagem ele tá muito associado à questão da criação. Não que não estivesse, sempre esteve, né? Mas como pensar essa linguagem, né? Como traduzir criar um outro elemento que possa fazer com que a canção circule, né? Nós, no caso da Repolho, a gente pegou uma música que nós tínhamos gravado, mas que ela tinha uma estética que tinha a cara da pandemia. E aí a gente uniu, né? O Eric lá no Canadá, eu em Florianópolis, meu irmão em Chapecó, um maluco em Porto Alegre, um na Alemanha, eu não sei aonde. A gente começa a juntar todo esse pessoal gravando a sua própria imagem, né? Ou imagens, e enviando e gerando essa possibilidade de você fazer um videoclipe, de você fazer um curta-metragem, né? Ou seja, se muda um pouco a estratégia, mas não deixa de se pensar arte. Acho que a questão é essa. Assim, o mais importante nesse exato momento
é como a gente consegue se manter conectado e aproveitar de uma maneira, né? De uma maneira tentar sendo saudável aquilo que a internet nos oferece. Afinal de contas, ela está aí em algum momento para nos conectar. Eu acho que aquilo que nós estamos fazendo agora não deixa de ser um pouco isso. Então, eu acho que um pouquinho por aí, Alex. Para tu também, assim, né? Porque me parece que tem uma linguagem que ela não é uma linguagem, ela é uma linguagem agora, ela é uma linguagem contemporânea, ela é uma linguagem da pandemia, que ela tem muito corpo na pandemia, né? Sim, e a letra da música tem tudo a ver com o momento que a música já começa falando, a letra é conectado e sozinho. E é isso. Eu participei nesse período, eu fiz esse meu clipe com a participação, eu estava aqui pegando aqui a ficha técnica aqui, não sei nem contar quantas pessoas participaram, muita gente, muitos amigos, artistas de outros lugares, e acabou criando outras conexões. Aí depois a banda de Bajos daqui de Aracaju, que é uma banda de rock daqui, gravou um clipe também todo em casa. Aí me chamou para participar desse clipe deles. Aí eu participei, a gente pegou uma parede branca aqui em casa, gravei. Aí participei também do clipe de Beto Errong, lá do Maranhão, que eu não teria acontecido se não fosse esse momento dessas conexões aqui. E agora, próxima sexta-feira, vai sair também um outro videoclipe de uma música chamada Brasil, de... Como é o nome? Caraca! Jean Mafra. Jean Mafra é de... De onde, Jean Mafra? Florianópolis. Florianópolis, Florianópolis. Tá aqui, velho. E o Jean Mafra foi cotado para estar nessa conversa hoje. Estava na prosa, né, Pedro? E eu quase esqueço de Jean, eu quase esqueço o nome dele, ó. Jean, a gente se conhece também há muito Essa temporada de Som e Fúria praticamente é dedicada ao Jean Mafra, porque ele participou já de 3 sessões e está sendo citado agora nessa. Participou de 2 sessões mais um videoclipe. E eu participei desse agora, do single que ele vai lançar na próxima sexta também. Que é uma outra coisa também, essas conexões aqui que surgiram durante esse período pandêmico. E muito dessas conexões foi gerada quando eu comecei a convidar pessoas para participar desse meu clipe. Acho que Jean não participa desse meu clipe, não lembro, devo ter falado com ele, mas foi uma ideia que foi muito bacana, assim, que a gente pôde também, ao mesmo tempo que a gente estava conectado e sozinho, a gente pôde estar abraçando e sendo abraçado por muita gente que se esforçou e quis participar do clipe. E aí eu estou falando de solidão, o refrão aí, tem muita gente na minha solidão, estou por um clique, estou por um fio, e o clipe está mostrando uma porrada de gente assim que veio participar, que quis mandar a sua energia para a gente, para essa música, nesse clipe, nesse momento. Então foi muito bonito, foi muito legal, assim, foi uma proposta que não foi minha, né? A proposta de roteiro, a ideia foi de Baruch e de Jéssica, que fizeram o roteiro, mas quando eu vi, eu achei, porra, massa, vai ficar foda, ficou muito massa, mas sou muito feliz com esse clipe. Pena que até para divulgar, eu vou divulgar, uma vez eu tentei pagar uma divulgação e não pode, porque aparece o Instagram, aparece o que, aí eles bloqueiam. Aí eu não consigo nem divulgar o negócio direito, porque aparece a rede social, mas está valendo. Cara, e aí é muito engraçado, assim, para a gente pensar, né? Eu acho que, eu não sei assim, Gustavo, posso puxar a pomba na conversa agora para uma questão que me parece que está naquilo que o Alex fala. O conto do Edgar Allan Poe, né? O Homem da Multidão, ele começa com uma citação genial do La Bruyère, que é o grande mal de não poder estar só, né? Que é um personagem que caminha pelas ruas de Londres, né, no começo do século XIX, e que está no meio da multidão e, ao mesmo tempo, está sozinho. Aí eu fico pensando assim, pois é a partir de Edgar Allan Poe que a gente começa a pensar na ideia dos monstros, das monstruosidades, né, daquilo que vai chegar no nosso contemporâneo. Afinal de contas, a gente tem esse elemento que é um elemento da solidão, né? A solidão da vida moderna. É como pensar esse elemento, pois isso não deixa de ser
uma das grandes questões que nos assola, e é engraçado, né? Pois ela já nos assola desde o século XIX, né? É Edgar Allan Poe, é Baudelaire, aí a gente pensa Benjamin, olhando para todos esses caras, a gente vai trazendo contemporâneo no cinema, e a hora que a gente entra no cinema, a gente diz, caralho, velho, como tem coisa discutindo essa questão. Diz daí, Pomba, daí diz daí, Magno, acho que são questões que vocês entram já de sola. Então, boa noite. Eu estou pesquisando muito sobre essa questão do monstro, né? Tanto na questão do cinema, porque eu já dirigi um curta-metragem de terror, e também na minha trajetória na literatura também, porque eu sou professora de literatura em língua portuguesa. E uma das coisas que eu tenho observado é essa questão da nossa solidão e, ao mesmo tempo, esse medo da gente ser esse monstro, né? Da gente estar marginalizado, da gente estar e de se encontrar desamparado, né? Sem esses vínculos, assim. E eu penso muito no monstro da Mary Shelley também, né? Do Frankenstein, assim, da criatura, né? Do doutor, do estudante, né? Frankenstein. Eu acho tão engraçado que a gente chama de doutor, o cara nem se formou ainda, né? Mas, enfim, eu busco dentro dessas referências assim do terror criar, né, também meu universo aí artístico, misturando desenho, misturando literatura, misturando música, e também colocando a minha ansiedade ali, colocando a minha depressão, colocando os sentimentos que a gente encontra. E muitas vezes a gente às vezes tu vê essas festas, essas aglomerações, aí a galera não prefere muitas vezes pôr a vida em risco, né? Eu não acredito que todo mundo ali seja negacionista. Eu acho até que tem alguns anti-Bolsonaro ali, mas as pessoas preferem colocar a vida delas e da família em risco do que ficar sozinha, isolada, né? E por que isso, né? Eu acho que é uma questão interessante assim de se ver também. Não sei se eu estou viajando muito também. Não, eu acho perfeito. Esse assunto é pertinente também, fica à vontade para puxar, né? E toda essa questão dessa elaboração que o Panaroto fez, eu acho que vai ao encontro do que você está falando também. A questão da solidão e a incapacidade de você se manter em solidão, né? Sem perder o seu rumo, sem perder a sua, sei lá, a sua sanidade, né? Mas talvez o que é mais são, você ficar sozinho ou ir para esses movimentos, aglomeração e tudo mais, e correr um risco de envolver tantas pessoas com uma coisa tão, sei lá, falta de uma palavra melhor, uma coisa tão perigosa, né? Mas pode continuar, tem tudo a ver, fica à vontade. Quiser chamar o Marco... Dificuldade de olhar para dentro, né? E eu acho que nesse processo artístico o que o artista faz é olhar mais para si, né? Quando tu cria algo na pandemia, tu tá olhando mais para si, tá produzindo ali, fazendo a sua montagem e descobrindo outras formas de se conectar, como o Alex falou, né? De trazer pessoas aí de todos os lugares, fazer um outro tipo de conexão. Veja que a possibilidade de nós estarmos juntos, né? Se dá por conta né, dessa conexão. A maneira como nós precisamos, né, estreitar essas relações, que talvez antes elas não se davam, não se tinha essa necessidade, não se gerava essa necessidade. Não é que não se tinha, não se gerava essa necessidade. Então, acho que a própria pandemia, ela nos coloca na frente do espelho, né? E quando a gente pensa no monstro, somos nós na frente do espelho. Porque aí, né, ou seja, é uma semana dentro de casa, mas é uma quarentena, mas uma quarentena não são 40 dias, não, uma quarentena pode ser quantos dias, né? E aí, de repente, esse monstro que tu passa a ver todos os dias, é como lidar com essa questão do espelho. Essa questão do espelho está no Machado de Assis, está no Guimarães Rosa, ela vem como um monstro, porque ela nos carrega, assim, a gente, caraca, velho, estou eu aqui de novo, né? Aí tu vai passar, tu não tem com quem conversar, né? Aí tu vai para outro lugar, tu não tem com quem conversar. Aí tu vai pegar o celular para se conectar com alguém. Aí, de repente, tu diz, espera aí, vamos fazer alguma coisa, né? Vamos movimentar o espaço, vamos criar isso. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, que outros tantos fizeram durante o percurso, foi de que maneira a gente pode começar a se conectar, perceber o que os outros estão fazendo, desdobrar naquilo que estamos fazendo e, a partir daí, gerar... opa, peraí, fulano lá em tal lugar fez tal coisa, Beltrana lá não sei aonde fez... vou fazer alguma coisa aqui também. Daí tu começa, né, engrenar dentro de um outro espaço e gerar essas alternativas.
eu vejo assim, eu acho que o Magnum, né? Quando assisti o Amor, Sangue, Dor, que foi, ele já havia me enviado, né? E eu assisti meio correndo a primeira vez, agora assisti de novo, né? Prestando atenção, assim. Aí, de repente, vem esse elemento. Tem toda a questão da música pela parceria com o Educar, né? O Educar é esse cara que já está na estrada há tanto tempo, já participou de tantas coisas, vem para fazer a trilha sonora. Mas tem o lance da montagem, né? Pois Magno, você trabalha com um cara de São Paulo, né? E aí, com esse cara, né? Peraí, mas a gente já se conectava antes. Sim. A pandemia acelera esse processo, né? Não, eu acho assim, o meu filme trata sobre exatamente esse assunto, sabe? O quão a gente consegue viver sozinho ou não, né? E foi muito esperado numa música do Tom Zé, que se chama São Paulo, né? É uma música que fala sobre uma grande metrópole onde você não se sente parte daquilo, mas é parte daquilo também, né? Claro. Então, quando eu fiz esse filme também, como a música do Alex e do Repolho, também foi antes da pandemia e ganhou um significado novo na pandemia, né? Então, o filme ele foi gravado em 2019 e a gente teve um processo aí, e ele foi lançado até antes da pandemia, né? Ele passou aqui em Porto Alegre, no Capitólio, na mostra A Vingança dos Filmes B, em fevereiro de 2020. Então, mas o tema principal do filme é isso, né? Qual é a nossa relação com esse mundo, com a cidade onde a gente vive, com as pessoas que a gente tem, com as pessoas que a gente se relaciona, né? Então, tem eles são em capítulos, né? Então, são em atos, que eu coloquei em atos, né? No caso. Então, o terceiro ato é como que o primeiro ato ela começa toda prepotente, que é uma coisa que eu também tive quando começou a pandemia. Eu pensei, nossa, vou ficar em casa, né? Tenho aqui streaming, tenho internet, infinita informação, né? Tudo que eu vou poder fazer. Finalmente eu vou poder ficar em casa, né? Fazendo as coisas que eu quero. E não, cara, hoje, assim, olhando todo o processo, foi muito difícil, né? Passar por tudo isso, né? Está sendo, né? Está sendo ainda, né? Então, mas agora a gente tem pelo menos uma luz no fim do túnel, né? Que a gente já está vendo as vacinas chegarem, né? A nós, né? A gente já está vendo essa coisa se movimentar, né? Para reabrir. A gente não sabe ao certo quando vai ser, mas vai ser. Então, assim, como o Demetrio estava dizendo, eu fiz esse filme separado porque parte da equipe é de Porto Alegre e parte da equipe é em São Paulo, né? O filme foi gravado em São Paulo, foi feito em São Paulo, mas a atriz principal, a Aline Spakovski, ela é de Porto Alegre, ela estava em São Paulo estudando, e eu, o Educar, que fez a trilha, e uma galera da produção, a Pomba, é daqui de Porto Alegre, e o câmera, que é o cara que filmou, fez fotografia, câmera, e ele é o montador também, né? Então, a gente teve esse processo de montagem, dessa pós-produção, né, à distância, né? E também coisas com o Educar também, foi um pouco à distância, porque eu não poderia ficar indo, né, diariamente na casa dele, encher o saco, pô, Edu, vamos fazer tal. Então foi um processo, mas foi um processo muito bacana, né, de estar junto com o Educar, que ele é um cara, além de músico, né, compositor, ele é um cara produtor, né, meu? Então ele entende criar texturas, atmosferas, né, cara? Então ele é um cara muito eficiente quanto a isso. Ele soube totalmente, ele entendeu totalmente a proposta do filme, né? De transparecer essa solidão, essa angústia da gente estar aqui e o que a gente está fazendo aqui, né? Então, o meu filme, como vocês falaram de monstro também, o meu filme, eu vou dar um spoiler aqui, mas é sobre vampiro, né? Uma vampira, né, cara, que ela acaba se apaixonando e tendo que lidar com essa situação, né? Então, a gente fala até, no meu filme, né, fala sobre relacionamento relâmpago, né? Você sair com uma pessoa e, poxa, um dia você está apaixonado, no outro dia você já não sabe o que quer mais, né? Então, essas coisas de aplicativo, de uma noite, de casamento, o que vai ser, né? Eu acho que é interessante.
né, meu filme também dando spoiler, é final aberto, então a pessoa interpreta o que ela quiser, né? Então, tem isso, mas eu já falei demais, vamos continuar o papo aí. Não, mas Cara, é isso aí. Eu acho que o ponto de partida é esse, né? O trabalho de cada um durante esse período tão diferente, né? Que está sendo. E, principalmente, no começo, eu até me questionei a respeito do nome, né? Montagem durante a pandemia, né? Foi a escolha do tema, assim. Aí eu entendia muito a montagem como aquele momento da edição, né? A edição do som para o vídeo, ou talvez só a edição. Mas agora eu estou entendendo melhor essa tua visão, Naruto, da montagem como um recurso criativo mesmo, uma coisa que vai bem mais além, né? assim, a montagem como recurso criativo, né? Eu estou pensando aqui naquilo que o Magno estava falando a partir de 2 lugares, né? O Amores Expressos, do Wong Kar-wai, 1994. A Solidão em Hong Kong, né? Eu escrevi sobre esse filme recentemente, saiu na Subtrópicos. Até montando uma relação, né? Se você pegar o tamanho da ilha de Hong Kong e a população, e tu comparar com o tamanho da ilha aqui de Santa Catarina, onde está sediado Florianópolis, é como se tu colocasse, né? Vamos fazer uma aproximação, colocasse a população do estado de Santa Catarina dentro da ilha, né? Hong Kong é isso, né? Então, o Wong Kar-wai, no Amores Expressos, ele está lidando com essa ideia de solidão em meio a essa loucura, essa tensão entre Ocidente e Oriente dentro de uma cidade populosa em que as pessoas não se tocam, as pessoas não se esbarram, né? E aí essa coisa da montagem, por exemplo, Gustavo, para trazer um filme que eu acho genial e que quando eu assisti, rapaz do céu, assim, eu não tive eu não tinha essa dinâmica do filme, né? Porque tu ir para o cinema assistir esse obscuro objeto de desejo do Buñuel, né? E aí você dizer, tá, mas peraí, é uma atriz só? Não, são 2 atrizes, né? A Carole Bouquet e a Angelina Molina. Ele coloca 2 atrizes para fazer uma personagem. A sacada da montagem tem que ser genial para entender a movimentação da narrativa que ele quer dar. E aí é se deparar com o monstro, né? Com os vários monstros, né? Porque aí você tem o espelho com o qual você está lidando a partir de uma outra perspectiva, né? E aí você traz elementos que você diz, caraca, velho. Quando eu assisti no cinema, né? Hoje você tem essa coisa aqui da internet, passar o videoclipe para frente, para trás, olha ali, ó, tá ali. Não, olha só, é realmente. Não, sobrou um braço, sobrou alguma coisa que você consiga. Na época que tu assiste, vai para a tela grande, vai para o SIC da vida e tu assiste e diz, cara, não, eu cheguei em casa dizendo, peraí, que história é essa, né? E aí tu vai pesquisar sobre, né? Porque você cria esse impacto, né? Então, me parece que tem o elemento da montagem como construção, né? Ela é aquilo que sai do méliès e começa a desdobrar no cinema. Aí nós temos uma linguagem que ela começa a pulsar. E acho que era essa um pouco a provocação na pré aqui que eu estava fazendo com o Alex. Que assim, por exemplo, assim, o Alex, quando a gente se conheceu no Rio de Janeiro, Sesc Jacarepaguá, numa residência musical, as trocas que nós fizemos passavam por esse exercício, porque nós tínhamos que montar alguma coisa, né? Tínhamos que montar, a partir do Espírito Santo lá, coordenando aquela galera, tinha uma montagem que tinha que acontecer, que é essa montagem. E tu também já trabalhou com rádio, com programa de rádio, né, Alex? Eu dirigi a rádio pública aqui durante 3 anos, eu acho. 3 anos. Era uma rádio que fazia parte junto com a TV, trabalhava junto. A minha parte era rádio, mas era rádio e TV, a Peripê. Foi uma experiência muito bacana aqui. Na verdade, o período... Eu já peguei o finalzinho, quando já pré-golpe ali, que já estavam se destruindo as rádios e TVs públicas do Brasil todo, e aconteceu a mesma coisa aqui. Mas em 2007 teve um investimento, acho que pela primeira vez na vida, e foi para a cena toda aqui, tanto música quanto audiovisual, foi muito importante. Aqui foi produzido muito curta-metragem, foi produzido... A própria TV fazia muito documentário, tinha uma produção muito foda, assim.
E a rádio também, a gente fez festival, a gente fez coletânea, a gente fez muita coisa, foi um período bem bacana. Pena que acabou como está tudo acabando no Brasil. Passamos um momento, né, Gustavo? Estamos passando um momento complicado, né? Esse assunto, ele, apesar de não ter sido sublinhado como tema em nenhuma das nossas sessões, ele é presente em todas elas. Tá impossível a gente passar alheio e não se focar em algum momento, né? Até porque nós todos aqui que temos em comum, a gente trabalha com arte, a gente tem isso como material de vida, né? A gente sente isso muito, né? Eu acho que nada mais emblemático do que o que aconteceu com a Cinemateca ontem, né? Acho que é uma coisa assim que nos coloca no espelho como coletivo, sabe? O que monstro que foi acordado, assim, e o que nos falta para nos colocarmos mais diante dessa situação, né? Porque às vezes eu estou aqui como mediador, mas também já vou dar uma opinião. Eu acho que essa situação de isolamento que a gente vive, e apesar das conexões que a gente consegue fazer, como o Panaroto sublinhou, né, a gente não consegue se congregar contra esse momento tão crítico que a gente está vivendo. Então, uma coisa que o nosso querido produtor aqui, né, o Pedro MC, está aqui presente na nossa sessão, ele sempre faz questão de falar que o Som e Fúria é um espaço de ocupação, para dar voz às vozes que não encontram espaço, né? Então, eu acho que esse é uma das formas que a gente tem encontrado nesse tempo. Como é que vocês estão vendo esse panorama? Pomba, fica à vontade, quiser falar, Magno também. Como é que vocês estão vendo esse panorama? Eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado nessa luta, né, nessa resistência, é o antagonismo no sentido do bem e o mal, né? Eu estava fazendo uma oficina do Jefferson Tenório, né, um escritor aqui de Porto Alegre, que ele fala muito das questões raciais, inclusive, e ele traz muito essa questão de como que esse estereótipo do bem e do mal está sendo colocado na literatura, né? Mas se a gente perceber, assim, na questão, eu acho que, às vezes, a gente ter o que eu posso dizer assim, acho que está faltando essa fúria do lado artístico, sabe, bater mais de frente, porque a gente acaba muitas vezes querendo ter uma polidez e ser mais racional, e acaba que a gente vê que quem está no comando hoje são são as pessoas intolerantes, né? E eles estão no comando, e a gente está, de uma certa forma, querendo buscar, de uma forma pacífica, algo que não tem mais volta, né? Eles estão acabando com tudo que é nosso. Então, mas sabe, Pomba, essa relatividade, assim, ela apresenta umas características, por exemplo, teve uma peça em Santa Catarina que foi censurada em Itajaí, que se chama Criança Viada. E o nosso secretário nacional de cultura tuitou dizendo assim: ainda bem que censuraram para garantir a nossa família brasileira não ser dogmatizada, tal. E o governador do Rio Grande do Sul aproveitou a deixa e disse: pode apresentar peça na nossa rede de cultura do Rio Grande do Sul. E logo em seguida ele já parece que saiu do armário, né? Dizem que é um. Então também não ter esse antagonismo falso entre bem e mal, mas também não a gente deixar que a pauta seja sequestrada por uma nova direita, né? Que parece sim, que essa eles estão fazendo direita... isso. Exatamente. Essa direita moderna, né? Essa direita mais... A direita iluminada, a direita... Ela vai tomar conta que vai ser pior ainda, porque a gente está presenciando uma gente tosca que não tem como a gente dialogar, né? Eles não têm noção, assim, de nada que seja subjetivo, nada que seja... Eles não entendem arte e ciência. Por exemplo, a Sarah Winter, né? Que se for pensar, assim, como ela roubou as pautas e foi jogando de um lado para outro, conforme era pertinente para ela, né? Ir para o feminismo, para o Radifem,
e depois virar bolsonarista, e depois não ser mais bolsonarista, e como eles jogam muito com as pautas que a gente muitas vezes busca trazer, e como isso acaba se banalizando, né? Quando eles roubam essas pautas e acabam banalizando isso, né? É o sequestro da pauta, né? E sabe que eu tava vendo, não tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui, mas tem a ver. Eu tava vendo um canal de astrologia dias atrás, que é uma astróloga que tem um pensamento sobre deuses, né? E ela falou que é o momento, essa semana, o momento da deusa Mnemônica. Mnemosine. Mnemosine. Ela é uma titã que teve 9 filhas, que são as musas. Ou seja, a Mnemosine, que é a deusa da memória, é mãe das musas, que são das artes. Então, ela falou sobre o apagamento da memória do servidor do CNPq. Nossa. Um dia antes do fogo na Cinemateca. Que E coincidência, né? Que coincidência. é um Sim, né? roteiro que parece que foi escrito e parece que está sendo incentivado e parece que são personagens que a gente não sabe. Eu tenho muitos amigos que acham que o Borba Gato lá foi um sequestro de pauta. No dia que teve manifestação, no sábado, foi criado um grupo no Twitter da noite pro dia para se chamar Revolução Periférica e para sequestrar a pauta. Eu acho que não. Eu acho que a periferia está se organizando. Mais do que a gente, classe média alta, assim, né? A questão que você traz da Mnemosine, né? Tá lá no Tom Zé, Borini. Cara, o Tom Zé ele aborda muito isso. O Alex também gravou uma música do Tom Zé, né? Não, eu abri os shows dele aqui. Tá, Toquei mas com você ele. não fez uma versão de uma música, não? Eu tocava no meu show. Pronto. Tom Zé eu tô sempre cantando. Pronto, a gente tá sempre... O Tom Zé tá no meu mestrado, né? É o meu objeto do mestrado, né? Mas para trazer para a Mnemosine, pois está no Tom Zé, e é pelo Tom Zé que eu reconheço a ideia, né, da Mnemosine, é quando ele pensa aquilo que é o apagamento, né? E no final das contas, a memória é isso, né? Ela é junto ao apagamento e as escolhas, né? O que é que você escolhe para deixar, para manter, para permanecer? Então, É a edição. A edição é a escolha também, né? Pronto, a edição, a montagem são escolhas, né? Aquilo que vai para a tela, ela busca um exercício de dizer, tá, mas peraí, por que essa imagem eu vou estar querendo colocar na tela agora e por que eu vou estar optando por essa e não por uma outra? E essa escolha ela pode ser para a gente brincar com a ideia do bem, pelo bem ou pelo mal, do jeito que a gente quiser. Porque se eu quiser deixar, né, teve uma repórter que ela olhou assim para mim no videoclipe ali da banda Repolho, ela me perguntou, tá, mas por que tu aparece quase caindo? Porque eu podia ter cortado antes, né? Mas se eu não quiser cortar, eu não corto, sou eu que faço essa escolha, né? A montagem passa por esse exercício. A gente escolhe como a gente se vende, né? Como a gente se vende no sentido assim, a nossa imagem ela circula, né? A gente escolhe, é um exercício disso, né, também. Então, as nossas escolhas, elas também são daquilo que aparece, daquilo que se apaga, né? Ou seja, tem essa brincadeira. E quando fala desse sequestro da pauta, me parece que é um exercício de sequestrar, cooptar e jogar fora, né? Pois eles não, a pauta não é a pauta como defesa. E é isso que nos cria uma situação, porque a gente está na batalha pela defesa, né? E aí, quando você vê isso acontecendo, e para pensar Cinemateca, Embrafilme, né? Aonde é que a Embrafilme, em algum momento, também foi sucateada? Então, aonde é que essa história no Brasil parece que ela se repete, né, cara? Ela está sempre se repetindo. E onde é que nós não fomos, eu vou usar a palavra bem entre aspas, competentes o suficiente para impedir que isso estivesse se repetindo novamente, né? E tem outra questão também, o tempo que a gente conhecia, né? Ele não existe mais. Então, eu participei de evento de cinema, que é um festival de 500 mil, 1 milhão, e tinha 8 pessoas ali numa conversa ao vivo, sabe? Tinha outros que tinha 40. Como que se o que acontece ao vivo, ele não tem mais ou menos lógica mais, ele tem... O que vale é o registro. É o registro e o que é falado sobre o registro. Por isso que o sequestro da pauta, ele nunca vai ter um outcome, né? Ele nunca vai ter assim, uma resolução.
o gesto é sequestrar a pauta e ela fica sendo comentada pelo ódio, né, pelos grupos de ódio, como a live do Bolsonaro ontem, né? Ele disse que ia ser uma bomba e apresentar uma prova de fraude. A live está sendo comentada nos grupos bolsonaristas que foi um sucesso. Ele apresentou uma prova. Então a verdade não existe mais, cara. A verdade é um contra-argumento. E aí entra a questão do bem e do mal, né? Eles estão em nome de Deus. Eles estão salvando a família de nós artistas pervertidos, né? Eu acho que a gente tinha que assumir essa fama de mal, né? Essa coisa. Então, né? Porque eu acho que é nisso, sabe? A gente procura ser muito diplomático, pelo menos eu penso assim que a esquerda em si, né? Hoje assim está muito dividida também por essas questões, assim, até onde que a gente vai, até que ponto é a luta, até que ponto a gente vai. Até onde é ético, até muito onde polêmico, né? Eu acho que esse sequestro de pautas, por exemplo, né, utilizando esse exemplo do que foi feito do grupo que incendiou a estátua do Borba Gato, é exatamente isso, porque ao momento que eles sequestram essa pauta, eles enfraquecem essa pauta, porque demovem um grupo enorme de pessoas que pensam como a gente, pelo caminho da suavidade, a não entrar pelo caminho da... Como é que eu vou dizer? O melhor termo, não sei, não chamar de agressivo, mas vou chamar um caminho de resistência Mas, mais ativo. Mas se a gente vê lá o Black Lives Matter, eles botaram abaixo umas estátuas lá que são de generais que foram escravistas. E esse gesto não é suave, né, cara? Tem que... Assim, muda a história. O que eu quis dizer, não é, eu concordo, eu digo que o sequestro dessa pauta é para demover as pessoas desse caminho, né? De tirar o foco delas e contornar de uma maneira torta. Mas, gente, esse papo aqui vai além, né? Se a gente entrar nesse assunto político e arte, claro, eu acho até que a gente tem que mudar a nossa, como é que chama? A nossa chamada ali, montagem, né? Seria desmontagem. Vai ser desmontagem. Desmontagem. Mas então, Gustavo, ontem o Alex, tu lembra do Akira, né? Da John Filme? Sim, sim. O Magno e a Pomba também conhecem. Pô, o videoclipe, eu passei um videoclipe ontem para o Pedro, que a ideia daquilo que está no videoclipe deles é uma desmontagem, sem ter exercício de montagem, né? Que é outro daquilo que é a questão pandêmica, eu acho, da arte, né? Para a gente voltar para o espaço artístico e entender, por exemplo, que os filmes os filmes e os videoclipes que foram selecionados, eles arrebentam um pouco com esse espaço. Há necessidade de se arrebentar com esse espaço. E como é que a gente arrebenta com esse espaço? Sim, no campo artístico, mas como é que a gente arrebenta com esse espaço também como atitude política, né? Eu acho que essa questão ela é importante de a gente entender, porque é por aí que a gente vai dizer, não, peraí, artisticamente a gente tem um poder, a gente tem uma força, aonde é que a gente consegue, para além, né, politicamente também atuar. E eu acho que a conexão dos dois, né, tá sempre junto. A política está junto com a questão cultural, com a questão artística, não tem como a gente separar. Ela está no dia a dia, ela está em todos os lugares. O exercício de dizer que esse grupo ele não tem vinculação partidária, ele não tem, como não tem? A gente está com um presidente que não tem partido desde que se elegeu, mas como é que esse cara está lá em cima ainda? Né? Se aquilo que faz o exercício democrático é a necessidade de você estar afiliado num partido para você poder concorrer a um cargo. Isso é o exercício político da questão que nos diz, espera aí, tem alguma coisa que não tá clara, ou tem alguma coisa que está sendo escamoteada, né? Ou seja, então como artisticamente propor, né? As linguagens elas reestruturam, elas problematizam, e eu acho que a arte ela tem esse poder, né? Ela nos permite transgredir esses espaços, né? Eu acho que é por aí um pouquinho que a gente vai
vai se apresentando. Né? E tem também, né, uma questão que a política cultural, ela é uma manutenção de muitos privilégios, né? Porque se tu conhecer, assim, quem é artista da periferia, sabe? E a gente parece que está colocando aqui em pacotes, assim, em molduras, mas eles não participam da elaboração dessas políticas, né? É sempre é uma figura, assim, de nós brancos, maior parte, aqui em Santa Catarina, né? A maior parte, 90% de quem ganha os editais são artistas brancos de classe média alta, ou seja, é uma manutenção de um grupo que já produz. Eu queria falar com isso sobre uma questão assim de... Eu, por exemplo, estou montando meu filme agora, meu primeiro filme de ficção, e a atriz, uma das atrizes principais é uma atriz trans. E ela falou desde o começo que a gente leu o roteiro, assim, ela falou, por que nunca chama uma atriz trans para fazer um papel assim de uma assassina, sabe? Ela queria fazer uma guerrilheira. Por que chama uma atriz trans para fazer papel de uma pessoa trans que fala sobre coisas de ser transexual? Saca? Então eu acho que a gente tá aqui no Brasil, assim, engatinhando ainda em discussões que tem já bem avançadas com colegas de outros lugares, né? Que essa questão da identidade, identitarismo ou regionalismo, ele é aplicado na linguagem, né? Então a gente ainda tá, assim, discutindo questão moral de personagem. Se um filme tem alguém que é um psicopata, nossa, tem alguém que é um psicopata, bom, então é um filme de horror, né? Ou um filme que uma personagem negra se revolta, sabe? E aí a discussão fica em torno da moralidade dessa personagem negra que se revolta. Não na linguagem, na referência, na forma de produção, na forma de distribuição. A gente tá engateando muito, eu acho, assim. E eu acho que videoclipe passou muito, né, nos últimos anos, a produção de curta. Curta a gente demora 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Tem todo um rolê que o videoclipe hoje já... O cinema, o filme experimental, né? Eu tô falando isso também até para chegar num ponto de outro filme que ganhou o Oscar agora, que chama Sound of Metal. Vai ser a nossa próxima discussão aqui no Som e Fúria. Tem uma tradução horrível para o português que chama Som do Silêncio. Né? Sound of Metal. Qual é o problema em traduzir som do metal, caralho, né? Não, tem que ser som do silêncio porque ele fica surdo. E surdo não é sinônimo de silêncio. Com certeza. Né? É justamente o que o filme aborda, né? É o que o filme aborda, exatamente isso, né? Que o surdo não é a questão de não ouvir, né? São outras questões, e é justamente isso que o filme aborda, e o pessoal da tradução... Mas a tradução do Brasil é desde sempre, né? Essa cultura do capacitismo também, que a gente não... É uma pauta pouco discutida ainda, né? A questão das peculiaridades de cada pessoa, assim, de colocar todo mundo no mesmo saco como deficiente físico, e acabou, né? Não se discute capacitismo ainda. A nossa convidada da última sessão dessa temporada, a Anaí, ela é pós-doutora em antropologia e ela é surda de nascença, tem implante coclear e ela é feminista anticapacitista, que ela discute que o feminismo hoje não engloba o anticapacitismo. Não à toa, a nossa primeira-dama, por que ela fala em Libras? Por que ela tem essa questão? É um grande mercado dos evangélicos, é um grande público-alvo, o capacitismo. Porque o Estado não chega e a igreja vai lá e toma conta. Então, são muitas questões que a gente está engateando conversar, assim, por isso que eu acho interessante a gente começar a falar, por exemplo, de som, para falar de política, né? Ao invés da gente fazer um evento de política. Claro, mas eu acho que é essa questão de como entrar, por exemplo, como pensar as ações dentro dos espaços do sindicato. Né? Eu estava em La Plata em começo de 2019, conversando com o pessoal de atuação lá, né? Charlie Omo estava numa prosa com ele, e num determinado momento ele disse: espera aí, a questão do texto literário, o texto literário ele não tem que ser necessariamente engajado. Ele tem que ser um texto literário. Pronto. Se você estiver ocupando o espaço, que é o espaço da ficção, da narrativa, da fábula, do que você quiser, que pode vir pelo cinema, pela literatura, pela música, tu está ocupando o espaço
isso está fazendo com que as pessoas elas assistam um filme, com que as pessoas elas leiam um livro, com que as pessoas entendam uma canção, né? E se você não ocupar esse espaço, alguém vai ocupar, né? Então a gente já tem a televisão brasileira que durante tanto tempo e essas estruturas que ocupam esse espaço para dar ao brasileiro, né, as novelas, enfim, o espaço da fábula, o espaço da ficção, o espaço daquilo que é o que a gente gostaria de consumir. Então, a questão política ela pode estar no segundo, no terceiro, mas ela está sempre junto. Ela nunca está distante, né? Por exemplo, quando você estava falando antes dos videoclipes, eu fiz questão de voltar a trabalhar com o Sigur Rós, cara. Quando surge a MTV, a banda islandesa, né? Cara, os videoclipes deles são curta-metragem sempre, né? Em algum momento as músicas quase são trilhas sonoras da própria história que é contada, né? Então, mas era o lado B da MTV, aquele lugar que a gente assistia na MTV, que a gente sempre entrava no segundo momento, né? Então, os videoclipes sempre geniais, né? São vários, assim, os nomes deles, assim, por conta eu não vou recuperar os nomes agora, mas a gente entender esse espaço da linguagem, porque, por exemplo, assim, Alex, quando assim, foram 2 videoclipes feitos durante a pandemia, né? Ou tem mais um saindo? Isso. Então, foram 2, o Por um Clique e o outro que é 1, 2, 3. Esse 1, 2, 3 é o da pandemia mesmo, né? Esse a música foi... Na verdade, a história bem... Diane, que é minha companheira, que é atriz, a gente está dividindo tá junto aqui na pandemia. Ela escreveu um texto para participar do grupo Galpão de Minas, de teatro. Fez um chamamento lá para quem pudesse escrever alguns textos relacionados à pandemia. E ela escreveu um texto e mandou despretensiosamente, assim. E aí eu vi, caraca, vamos fazer música com isso. Aí eu peguei o texto que ela fez e esse texto virou música. Ao mesmo tempo, o Galpão aproveitou o texto para a montagem do espetáculo lá em Minas Gerais. Então, o mesmo texto virou texto de teatro lá em Minas e virou a música aqui. Aí a gente gravou o clipe todo aqui com o celular, no apartamento mesmo, só a gente mostrando a claustrofobia aqui. É um clipe muito, muito caseiro mesmo, assim, é todo pensado aqui por Diane, editado e montado por Manuela Veloso, que que dirigiu, né, junto com Diane, e que é sobrinha de Diane. Então foi um clipe todo de casa, assim, eu gosto muito desse clipe também. Foi gravado também, foi feito tudo, o áudio também gravado aqui. Eu gravei no GarageBand no iPad aqui. Foi tudo feito bem artesanalmente, assim, mas eu gosto muito. É massa pensar como essa ideia do artesanal ela tá hoje, né, cara? A gente pô, isso aqui tem uma capacidade hoje de filmar, de captar áudio. Eu, esses tempos, gravei uma música num aplicativo aqui que eu disse, caraca, velho, se eu tivesse no estúdio, não sei se ficaria tão... Se eu conseguiria fazer tão rápido e com tanta qualidade. Né? É impressionante, a gente tem as ferramentas, né? Acho que aquilo que o Pedro comentou, assim, né? É onde é que a gente talvez esteja atrasado na dinâmica de fazer com que essas pautas elas sejam nossas e sejam para frente, no sentido de ocupação do espaço mesmo. Frisson, né? Para ocupar o espaço. Essa ocupação é necessária. Tem a questão da linguagem e do discurso, né? O Brasil ele tem a questão do discurso muito relacionado à novela, né? A moralidade das relações, eu vejo assim. E por isso que um filme um pouquinho diferente já cria pânico, assim, né? No público geral no Brasil, né? Mas no teu filme, Magnum, tem uma questão bem interessante, assim, né? Que o artista, eu sempre me surpreendo isso, assim, que todo trabalho de arte ele chega, né, quase como uma profecia assim do que acontece, né? Ele antevê. E o Demetrio falou do Poe, eu lembrei muito da Peste do Camus, né? Desde o começo da pandemia,
reler o livro, assim, é incrível, cara. Ele tá falando de agora, saca? Toda a metáfora ali dos ratos e da. Mas o teu filme tem uma coisa do blow up, né? Do lance da. Quase como caçar imagem. Um pouco, me lembrou um pouco aquele de vampiro do Irã, que é dirigido por uma mulher. Sim, eu acho que é uma garota sozinha Caminha à noite pela rua, uma coisa assim. caminha à noite É. pela rua. Isso. E tem um lance da imagem, né? De essa relação que a gente tem com a imagem, né? Aqui na minha TV, aqui no fundo, por exemplo, aqui, tô com meu filhinho ali, tá. Ele nasceu nesse meio, assim, ele vive no celular ou na TV e ele consome muita imagem digital. Apesar que ele Uhum. gosta de livro porque a gente estimula, assim, né? E me parece que tem essa questão de roubar a alma pela imagem, né? Ela é uma vampira que gosta de tirar foto. Quais foram as Exato, referências que é. tu teve, assim, pra escrever o roteiro? Então, cara, o roteiro mesmo nunca foi escrito, né? Foi um filme que foi um filme de ideia, né? Então, assim, a concepção da ideia foi mais importante do que ter um roteiro escrito ali, do que deveria ser feito ou não, né? Foi muito de sentir, né? O ambiente, a atriz está envolvida com o personagem, né? As atrizes, no caso, né? Mas assim, cara, eu acho que os filmes que me inspiraram bastante foi o do Wim Wenders, o Asas do Desejo, né? É um filme que mostra Berlim, assim como um personagem. Eu acho que eu queria mostrar São Paulo também como um personagem da história. O Fome de Viver, do Tony Scott, né? Que tem essa relação da vampira, que é um ser poderoso, né? Que também não sabe muito bem das suas origens, de onde ela veio, para onde ela vai, o que ela quer aqui, ela vive, né? Ela troca de parceiros, né? Então, no caso ali no filme, o parceiro dela é o David Bowie, né? E infelizmente começa a morrer, mas eu não vou contar o filme, mas enfim, e tem uma influência, né? Também do LGBT, veio também desse filme, né? Da questão LGBT, né? Dela ser uma vampira, que ali no caso dá a entender que ela começa com essa vida lésbica, né? E que mais? E, cara, tem outros filmes, o Blow Up é um deles, né? Por ela ser uma fotógrafa e correr atrás desse lance de fotografar as vítimas, né? Tal. Tem a ver com isso mesmo, de uma questão meio que de roubar a alma mesmo, assim, né? E, cara, é, e como eu disse, tem muita música, né, cara? Na hora que eu tava filmando ali, eu pensei muito em Cartola, sabe? Porque aquele existencialismo mesmo, sabe? Aquela dor de viver, né? Porque o vampiro, ele vive, tem uma vida eterna, né? Se ele quiser, se ele tomar cuidado de não caminhar no sol, ele pode ter uma vida eterna, né? Então, essa questão de como viver com isso, né? Como viver com essa... Como passar por amores, como passar né, por cidades, por questões, né? Daquele do Jarmusch, né? Do Only Lovers Left Alive. Opa, O que eles fazem para sobreviver a esse tédio? Eles guardam memória, né? São discos, Exato, livros. exato. E, cara, eles guardam disco, guardam instrumentos antigos, guardam um monte de coisa ali, né? Então, poxa, cara, eu sempre fui um cara assim, que gostei muito de cinema fantástico, né? A minha primeira escola ali foi o Cine Trash, né? Passava na Band, apresentado com o Mojica, um cara que o José Mojica Marins, né? O Zé do Caixão, um cara que eu tive o prazer de conhecer e de trabalhar junto, né? Ele narrou um filme meu também, que se chama Beijo na Morte. Mas assim, cara, essas foram assim as principais influências, assim, sabe, do Amor Sanguidor. E a sensação que eu queria fazer mesmo era um filme assim, um filme poético, um filme reflexivo, né, um filme que tivesse eu até filmei finais assim, né, para ele, mas eu no momento assim eu falei, cara, tem que ser um final aberto, o público decide aí, né, o destino aí desses Porque a personagens. questão da apropriação da imagem tem a ver com o remix que a gente estava falando, né, Demetrio? A cultura do remix também, que é o curta do Alex. Ele é sobre a timeline
passando e a gente captando esses momentos. Mas só para deixar registrado aqui, eu acho que morreu o Mojica e veio a pandemia, né? Eu acho que foi uma... E o filme que eu Foi o fiz com último ele gesto dele. é um filme, é um texto apocalíptico, né? Porque a gente estava em 2012, aquela época do, né? Todo mundo achando, agora vai o fim do mundo, né? Vamos que vamos. Mas não veio, né? Então, essa coisa apocalíptica, assim, eu gosto dessas coisas, assim, sabe? Eu acho que o Mojica era um figuraça, né? Mas ele morreu e veio a pandemia, né, cara? Mas a Pomba falou também do monstro, né? Dessa questão dos monstros que estão aparecendo. Tem aquela questão da Hannah Arendt, né? Que o monstro é aquele que parece aquele apresentador de TV engraçadinho, né? É aquele que a gente pensa que não vai ser aquela tia do WhatsApp, né? O tiozão do churrasco, esse grupo de WhatsApp que a gente conhece na rua, leva o filho no parque, tá ali, conversa. Né? E eles daqui a pouco vão assumir mesmo o racismo, assim, mais terrível, né? Eles vivem, né? Por isso que cinema brasileiro fantástico. O Eles Vivem, claro, do Carpenter, né? É difícil a gente ter esse monstro no Brasil, né? O vampiro no Brasil ele é muito poético, assim. É aquele personagem do Chico Anísio, ou é aquele, né, bem o caipira do interior ali, Bento Carneiro, né? Ou Uhum. Ou é zumbi, e é zumbi sem cérebro, né, cara? Que já estão com a camisa da seleção, né, cara? Se aglomerando. Ô, Na Magno. verdade, pode Opa. falar. Oi. Não, eu queria só pegar o gancho ali, cara, porque tu citou justamente dois dos meus filmes preferidos da década de 80, que é o Fome de Viver e o Asas do Desejo, né? São baitas referências agora mesmo. E me instigou muito mais ainda para assistir o teu filme. Eu fui procurar e só encontrei o trailer. Gostaria já de tu passar um recado para o pessoal, se é possível assistir, a partir de qual plataforma a gente consegue assistir ele. Sim, assim, ele está rodando ainda em bastante festivais, né? Eu estou escrevendo em muitos festivais aí ao redor do mundo e vira e mexe ele sempre está num festival ou outro, né? Então, quem quiser ver o filme pode me procurar no @Magnum Borini, né? Tudo que for Facebook, Instagram, Magnum Borini, que daí eu mando uma mensagem ali rapidinho, ou entro em contato com um de vocês me avisam que eu passo o link do filme, onde o filme está sendo exibido e tal. Porque, cara, esse lance de festival é outra coisa que na pandemia, né, ajudou bastante, assim, né, a popularizar, né, cara, como que, já falando aí em montagem também, nesse esquema de... uma coisa positiva foi que os festivais online, né, cara, então teve vários amigos do mundo, do Brasil todo, até do mundo todo, que sempre quis ir no Fantaspoa, por exemplo, né, que é um festival de cinema fantástico aqui de Porto Alegre, muito famoso por trazer diretores tal, e filmes recentes assim do cinema de terror, ficção científica, fantástico no geral, e sempre quiseram, mas poxa, ir até Porto Alegre, né? Às vezes trabalha, não dá para passar uma semana aqui, e os caras conseguiram ver os filmes, né, das suas cidades, né? Então eu acho que isso foi uma coisa. Cinecaus também, Cinefantasy. Cinecaus, o Cinefantasy tiveram. E o Fantaspoa na plataforma Warlock ficou perfeito, ficou excelente. Eu não consegui nem acompanhar assim, tamanho volume de filmes muito bons assim e 30 por dia, assim, foi difícil acompanhar. Sim, Mas sim. Então a assim, pandemia... eu acho que isso foi claro, era uma coisa que a gente num momento ia chegar nisso, né? Mas ainda estava. Você trouxe, mas será que esse espírito que teve, assim, Festival de Cannes online, será que eles mantêm pós-pandemia, cara? Eu acho que eu acredito que vai ser meio a meio, assim. Eu acredito que eles vão manter uma parcela do festival online, sim. Eu acredito nisso. Porque é o futuro, né, cara? Não tem como você falar agora voltaremos ao limite geográfico. Mas sabe que eu tenho assim uma questão, né, que eu trabalho com ocupação já há bastante tempo de projetos colaborativos. A gente, por exemplo, não conhece, Alex, aí, ó, os trabalhos feitos em Sergipe, saca? Sabe aquela coisa, faça você mesmo, vamos fazer um festival, vamos circular filmes. Tem que ter uma equipe que produz, né, cara? E aí começa a botar na ponta do lápis.
Por isso que clipe hoje tá bombando mais do que curta, porque junta uma galera e faz, né? É aquela coisa de universidade, assim, jovem, Sim, né? sim. Mas aí Jovem. começa, assim, e filmes, filmes feitos em E Sergipe. não tão jovens Isso é também, cringe, né? falar isso é cringe, Jovens e será? não tão jovens. Eu vendo assim o recorte que o Panaroto fez, né? Eu acho que tem essa característica muito presente, essa questão do faça você mesmo, né? Está muito presente ali naquele recorte. Mas fazendo um contraponto, eu queria fazer uma menção do videoclipe Chato do Gabriel, Marco Gabriel. Cara, aquilo ali é uma produção cinematográfica que não chega e faça por si mesmo, porque tem um trabalho fantástico ali de equipe, tem um nível de cinema de alto nível, né? Não tem nem como classificar assim, mas foi uma surpresa grande dentro do era exatamente o que saía dessa curva do faça você mesmo, assim. Tem um clipe do Duda Beat também, que é um filme, assim. Duda Beat lançou um clipe, eu esqueci qual é o nome da música, e estava vendo aqui. Diane ficou de boca aberta aqui pela produção. Eu ouvi dizer que foi caríssimo, assim, não sei quantos milhões, patrocinado pelo TikTok, então não foi uma coisa também do faça você mesmo, não. Foi, vocês procurem depois também, esse clipe dela é uma coisa cinema mesmo. Assim. A Duda Beat está num momento bem de evidência, né? O trabalho dela, né? Tá percorrendo bastante o Brasil, né? Mas eu citei o Marco Gabriel porque eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar do trabalho dele. E assim, não é que seja uma superprodução de alto custo, mas é uma coisa bem elaborada do conceito de cinema, assim. Tá. E eu acho que tem uma coisa que ele quebra, que é essa coisa. Tem o rap, né? Tem a dinâmica dele do verso, né? E que em algum momento a gente diz, olha só, quais são as referências, da onde vem as referências. Mas aí tem a estrutura cinematográfica, que de repente tem aquele quebra, né? E a menina declamando. Nossa, aquilo é uma lindeza, porque tem toda uma produção, tem toda e daí de repente vai para um elemento que é um elemento mais simples de produção, mas tão complexo quanto. Eu acho sensacional esse tipo de sacada, que é uma produção que movimenta uma estrutura que já não é o faça você mesmo, assim, mas que tem um elemento assim de dizer, espera aí, precisamos reunir as pessoas que temos e com quem trabalhamos e como nós conseguimos nos articular com elas, né? E o bacana é perceber isso que está acontecendo em todos os cantos do Brasil. E quando a gente pensa nessa música, eu acho que o Alex aí é um cara para sinalizar isso, porque esses vários nomes da música do Nordeste brasileiro, né? Ou seja, estado por estado, né? E aí, de repente, a gente tem um consumismo de um tipo de música, né? Um tipo de música que foi padronizado. A gente escuta os versos de caralho, que verso lindo. A gente vê o videoclipe e diz, que videoclipe foda, né? E onde é que esses videoclipes eles não conseguem um espaço devido para circular? Onde é que essas canções elas não conseguem esse espaço? Até porque me parece que aquilo que era o elemento da década de 70, né, em pleno regime militar, era as próprias rádios decidiam o que ia tocar. Agora tem um jabá desgraçado, que já vem de longa data, um jabá desgraçado que empurra a goela abaixo. Então, você já não tem mais um poder de escolha, né, de dizer, esse poder de escolha é isso que nós fizemos aqui, né? Ou seja, poder fazer uma curadoria e dizer, tem o videoclipe do fulano de lá, tem o do Beltrano daqui, da Beltrana de lá, da Cicrana, e criar conexões e entender que está sendo feito coisas, cara. Ô Alex, a gente passou um filme aqui em alguma sessão, que foi o Brega S.A., do Vladimir Cunha, que mostra aquele momento lá em 2005, ali em Belém do Pará, que eles quebraram a indústria fonográfica oficial fazendo DVD, CDR. A parada era queimar CD e vender nas esquinas. Foi um movimento que explodiu. O documentário é maravilhoso. E hoje a gente está em outra parte, né? E hoje como é que faz para quebrar essa distribuição? Hoje, por exemplo, Magnum, tem o Festival de Catalunha, que é o STIGS, que é um dos mais antigos festivais de cinema fantástico. É só 59 euros para inscrever.
É até hoje, dia 30. Tá ali, R$ 350 ou US$ 70. Ó, Não, essas coisas de festival, assim, é complicado, né, cara? E um pouco antes, quando a gente estava falando ali né, essa questão do trans, do negro, do indígena no cinema brasileiro, eu escrevendo no festival, assim, porque eu vou igual rato, assim, cara, todo dia eu tô vendo e-mail, escrevendo, mandando e-mail para festival e pesquisando e procurando. E os festivais do Brasil, cara, querendo ou não, eles têm uma importância, pelo menos nesse ano que passou, 2020, 2021, uma importância muito grande com a questão do negro, do trans, do indígena, sabe, da periferia. Eles estão tendo muito esse cuidado, porque todas as fichas de inscrições têm essa questão, né, de como você se define, do que seu filme tem a proposta, entende? O filme, sabe, de descentralização também está tendo, que é uma coisa que a gente não via antes, né? E eu acho que isso é um grande avanço assim para o Brasil, né? Essas questões, né? Eu acho que realmente a gente vai começar a ter mais e mais produções, né? Tendo filmes mais premiados, né? Mas Sobre esses isso. festivais estão gratuitos? São gratuitos. A maioria dos festivais aqui no Brasil são gratuitos, né? Assim, a inscrição. aqui em Sergipe tem o Cercine e o Curta-se. Aqui em Aracaju, assim, são 2 festivais. O Curta-se já tem 15 anos, eu acho. Tem mais, cara, eu acho. Tem mais, né? Uns 20 ter mais. anos, eu acho. Cara, E o eu Cercine tive fez no 10 Curta em agora. 2010. O Curta-se, acho que... Não, o Curta-se vai fazer 20 anos, eu acho, e o Cercine são 10 anos, acho. O Curta Você está na perguntou sobre... 21ª edição já e é ibero-americano. Ele é um dos maiores festivais de curtas, né? Isso. Entrar no Sim, você curta perguntou já... sobre como foi sobre o processo da música agora, como é que a gente faz para romper essas barreiras. O jabá vai se reinventando, né? E vai fudendo com quem não tem dinheiro para pagar o jabá do mesmo jeito. Então, aquele jabá de pagar os radialistas, depois os donos da rádio viram que aquilo dava mais dinheiro do que as propagandas, falou, não, o radialista não vai ganhar dinheiro, não, que paga para a rádio, é verba de marketing. Tem rádio que dá nota fiscal lá, marketing, verba de marketing e tal, para tocar não sei quantas vezes e tal, isso já está resolvido. Mas aí veio Spotify, demais serviços de streaming, suas playlists, e outras formas de jabá foram surgindo, vão se modernizando, e a gente que não tem grana para estar bancando com tudo isso, vai divulgando, começa divulgando com o vizinho, com os amigos, e aproveita umas janelas como essa aqui para estar batendo papo, umas viagens, os festivais não estão rolando agora. Quando tem festival, a gente der para viajar, distribuir uns CDs, conversar, fazendo como fazia antes, com fita, que por mais que a internet teoricamente seja muito democrática, mas os espaços que tem para aparecer, no caso, as playlists e as próprias... lá no YouTube, lá, aquelas sugestões que eles ficam dando para... Você assiste um clipe, daqui a pouco vem uma sugestão de alguma outra coisa. Nada disso é de graça. Então, o jabá se reinventando e vai tomando conta de tudo. A gente que é quebrado, a gente vai criando as nossas próprias playlists, nossas próprias coletâneas e tentando dialogar e trocar com os amigos. Acho que é a única forma de burlar um pouco isso. Ô, Alex, é o famoso trabalho de formiga, né, do músico. Porra. De ir soltando pelo caminho e o que brotar, a gente agarra, né? Nesse sentido, não mudou tanto assim, né? Em termos de estratégia, de você tentar consolidar uma carreira de músico, de compositor, de artista. Eu acho que o Panaruto também conviveu bastante com esse tipo de estrada, né? Que a gente tem que ir nos lugares, vender no boca a boca mesmo. É muito doido, né? No tempo que a gente vive atualmente, com tanta possibilidade de você se autodivulgar,
ainda a gente encontra barreiras que nem tu falou, eu achei perfeita a tua colocação. O jabá ele se reinventa, ele se recicla e parece que não vai morrer nunca, né, cara? É uma nave. E o Panaroto da banda Repolho, são os Beast Boys de Chapecó desde os anos 90, né, cara? Sério? Brasileiro Desde o final dos 80, mano. De sempre pegar Final dos 80. Era pra estar milionário, né, cara? Porra, velho. Já passou da época. Que nem o Educar, né? Que nem o Educar fazer aquele hit, assim, bem pegajoso, assim, pra ir no programa do Gugu. Mas a gente fez, só não teve circulação. Cara, a única coisa que eu fiquei milionário, a única coisa que a vida me deu foi os cabelos brancos e a barba, cara. Olha que beleza, né? Mas isso que o Alex falou, acho que tem um elemento assim a gente se desdobrava antes, né? As fitas cassete, cara, a gente chegou a comprar um duplo deck para gravar a fitinha cassete e mandar para a galera. Só que havia os espaços voltados para cenas, né? E nós estamos num exato momento em que parece que a estrutura da grande mídia ela não tem mais outros espaços de circulação para circulação, né? Para circulação, assim, por exemplo, o cara lançou um disco, o cara lançou um livro, o cara lançou um filme. Quem é que vai falar? Quem é que vai escrever sobre o disco? Aonde é que vai ter esse tipo de coisa que tinha um tempo atrás, né? Então, me parece que se perde um elemento porque você tem apenas a publicidade, né? Então, esses artistas que circulam, que esses artistas do jabá, eles já circulam com uma publicidade por trás e com esse jabá sendo pago, né? E aí, essa outra circulação que tinha, saiu uma matéria, saiu uma resenha sobre o disco. Independente do canal, isso dava visibilidade, isso dava importância para o trabalho. E, de repente, parece que se perde isso também, porque você não tem mais essa possibilidade. Panaroto, eu participei de 2 festivais de música também que estão acontecendo online, assim como os festivais de cinema, e dentro desses festivais rolavam algumas oficinas. E eu fui olhando, as oficinas era tudo marketing digital, como montar uma estratégia digital, não sei o quê. As oficinas eram todas relacionadas a marketing, a engajamento, likes e... Copyright, né? Empreendedorismo, né? Você pode ser empreendedor da sua banda. Caralho, velho, que loucura é essa? Mas, gente, é por isso que a gente tem que consumir, né, o artista independente, né? Consumir e comprar de editoras pequenas ou do avulso, né? Porque ninguém está fazendo... né, eu acho que a ideia é fazer essa cadeia de consumo entre o artista independente, né? Comprar o zine, comprar o CD e fazer esse recorte aí, porque senão os caras dominam mesmo. Até o Luciano Huck, um dia desse, o Marcelino Freire, participei de uma oficina dele, ele falou, daqui a pouco o Luciano Huck lança um livro também. E aí, dito e feito, no outro dia apareceu lá a propaganda do Luciano Huck vendendo um livro. E aí tu pensa, se deixar, é isso que vai ser vendido, é isso que vai ser consumido, né? E procurar também, eu acho que nesse sentido, assim, da gente fazer circular a economia com os pequenos, né? Assim. É porque, assim, a ideia de... Aquilo que está no Barthes, né? Do autor Deus, passou a ser a celebridade, né? Então, a celebridade ela já não tem mais a importância de dizer qualquer coisa, ela tem a importância de vender. E vai vender tudo que for possível. Vai vender shampoo. Eu já tentei vender shampoo também, né? Para não explicar. Shampoo para barba, não sei o que. De porra, cara, tô aí. Não me chama. Tá bonito esse teu cabelo aí, cara. Tá ficando bonito, né? O grisalho tá na moda. Essa coisa da celebridade, dela vender esses vários... O livro, ele deixa de ser o livro... Ele continua sendo livro, mas ele vem como acessório do fulano de tal. Né? Ou seja, aí o fulano de tal, ele lançou livro, ele isso, ele aquilo, porque o currículo dele vai encorpar na hora que ele for vender dentro de um determinado espaço e alguém vai contratar o cara para dar uma palestra, para isso, para aquilo. Ele tem um livro lançado, ele tem não sei quanto, ele tem não sei o que lá. Mas, veja, né?
muitas vezes quem foi que escreveu esse livro, né? Para a gente até problematizar, entrar dentro de uma outra rinha, né? Que daria pano para manga. Né? Então essa questão assim do modo como a celebridade ela ocupa um espaço que já não é mais daquele autor que você dizia, poxa, esse autor é foda por conta disso e disso, daquilo. Não, as pessoas elas consomem o fulano de tal ou a fulana de tal por conta de né? Seguidores. Cara, e aí se diz, porra, cara, que é isso? E aí a hora que a gente percebe, e o Márcio, por exemplo, aí Pedro, você falando, né, da questão da imagem, da questão do teu filho. Eu com os meus filhos em casa, a percepção que eles têm do verso, né? E o modo como eles lidam com a questão do verso, assim, de entender o verso e dizer, tá, mas peraí, por que essa letra é tão massa assim? Por que essa outra é tão pobre? Né? Ou seja, porque você percebe a linguagem poética que está no verso, como se constrói, né? Como se constrói, e isso não é uma coisa simples de ser feita, porque aí você tem toda uma bagagem, que é uma bagagem de observação, que é uma bagagem de leitura, que é uma bagagem de assistir filme. Ó, só para te dar para te dizer uma, Alex, tô cansado, cara, o meu filho, ele vai pro carro e ele procura, né, para escutar. Veja, cara, ele canta, e aí depois ele estava dizendo, por conta dessa, ele canta outras tantas músicas, né, do disco. Mas ele canta feliz da vida, empolgado, assim, Tô Cansado não é uma canção de cansaço, para ele é uma canção de empolgação. E como é que a criança ela poderia ter acesso a isso, né? Um tempo atrás, quando começaram a discutir, é necessário ter música na escola, mas qual é a música que vão levar para a escola? Né? Não é a questão de ter música, qual é a música que vão levar para a escola? Qual é a ideia? Por onde é que passa isso? Porque se a escola ela vier como espaço para alimentar aquilo que a indústria está fazendo, e se ela não se contrapor à indústria, aí a gente cai num reduto que a gente deixa de aproveitar tanta coisa boa que tem nesse país para continuar consumindo aquilo que é verticalizado, né, que é empurrado de cima para baixo, que vem pelos canais de TV, que antes era aberto, que antes está nos canais fechados, mas que não deixa de ser a mesma estrutura, sempre ditando aquilo que não se deve consumir. Mas é essa centro-direita do empreendedorismo que vai tomar conta agora da pauta da cultura. E aí que é a questão, né? Quando a gente fala que cultura é manutenção do grupo privilegiado, como Godard fala, que cultura é manutenção do status e a arte é o que rompe, né? É o que é disruptivo, é o que muda. É assim, mais verba para cultura, mas qual cultura? Né? Cultura é tudo que a gente faz, mas mais verba para cultura. Ó, entrou mais 10 milhões para cultura, mais 5 milhões para uma orquestra, como acontece aqui em Santa Catarina, ou para o Balé Bolshoi, né? Ó, foi mais 20 milhões para cultura, mas qual cultura que a gente está colocando? É o livro do Luciano Huck. Ah, pelo menos as crianças estão lendo, mas que porra de leitura é essa? Sim. A gente está muito atrelado ao sucesso. Tem gente que nunca lê um livro, nunca escreveu, mas quer publicar um livro, né? Ou não vê filme, não assiste, não sabe, e quer o sucesso de estar publicando, de estar divulgando. Tem muita gente assim que não é exatamente a arte, a cultura que quer ser artista por causa, como a gente estava falando ali, né, do status, né? Desse sucesso, essa ideia do brasileiro muito do sucesso, de ter que fazer sucesso, e não no sentido de fazer porque gosta também, né? Porque tem algo a dizer, né? O artista que se prostitui, na verdade, em relação à sua própria arte, né? Que é uma questão que acontece muito, assim, e acaba que a gente fica muito preso nisso, né? Nesse dilema aí de até onde tu quer chegar com a tua arte. E que tipo qual é o objetivo dessa montagem, dessa desmontagem artística que a gente faz, né? Por que eu estou montando um filme? É porque eu quero fazer sucesso? É porque eu quero falar alguma coisa para que público, né? E como faz para se manter também, né? Porque tem a questão de como é que a gente se mantém. Tem a questão financeira, tem que ter as contas para pagar, tem todo um percurso que não é um percurso simples, né? A qual nós estamos inseridos. Aí, de repente, vem a proposta de que você precisa fazer tal coisa. Então, você precisa, sim, se tornar um empreendedor para... Não, mas peraí, mas isso está fugindo.
Então, esse cria, né, uma espécie de um lugar aonde você está com o teu trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, o que é que repercute nesse espaço que, entre aspas, monetariza, né? Porque a monetarização ela passa por esse lugar assim daquilo que o Pedro estava falando. Ah, tá, de repente vem vamos investir, vamos colocar dinheiro, mas colocar dinheiro que sentido? Qual é a ideia que nós vamos ter? Até porque se você não problematizar, e aí eu acho assim, ó, tem uma entrevista da Lucrécia Martel que eu acho sensacional o modo como ela lida com a questão da percepção, da ideia de desestabilizar, né? Desestabilizar aquilo que são as estruturas e como ela problematiza a questão de desestabilizar as estruturas dentro daquilo que são as próprias estruturas dramáticas, né? As estruturas assim, para a gente entrar na questão assim, cinema, né? Ou seja, como o moralismo está até no gesto de chorar, já tem um moralismo ali implícito, né? Ou seja, até no gesto, enquanto você não desestabilizar isso, você está alimentando o próprio espaço, né? Então, é uma questão que está no financeiro, mas também está no que é que você está projetando, seja na tela, o que é que você está projetando com a tua canção, o que é que você está projetando com o teu livro, né? Porque se você continuar apenas alimentando aquilo que aí está, a gente já não está mais falando de arte, né? Eu acho que tem a amazonização assim das livrarias, né? Que acontece essa questão da distribuição, eles vão comprando as regionais para acabar com o mercado autoral. E tem a questão da Netflixização também, né? Eu tenho colegas que falam que, cara, bem melhor ter Netflix, porque o cara vai lá e vai gostar de um projeto que é usado. Diferente de ter verba de governo, que tem que ter o quê, assim? Tem que ter, eu tava esperando ele falar, tem que ter um personagem negro. Tem que ter um, saca? Não, tô brincando porque essa pessoa, inclusive ela é coreana, ela defende a livre iniciativa. Porque na Coreia, a livre iniciativa ela existe a partir de um maciço investimento público. O filme como Parasita, ele apareceu porque teve, assim, o diretor de Parasita, ele é filho de empregada doméstica, ele é um cara que teve uma educação muito boa de faculdade, mestrado, e em literatura e cinema, com altos equipamentos, com altos financiamento. Então é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil. Por que se pergunta assim? Uma coisa que eu ficava putaço assim na era PT, que você via, claro, tirando algumas exceções, né, mas você via assim grandes artistas, né, recebendo muita grana, né? Então você via, por exemplo, a Cláudia Leite, né, a Ivete Sangalo, que já eram grandes cantoras, né, autossuficientes, né, poderiam pagar seus próprios trabalhos, suas próprias turnês, pegando dinheiro, né? E isso se reflete ao cinema. Eu estava falando com o Demetrio outro dia sobre o engessamento que é o cinema brasileiro, sabe? Porque assim, quanto mais você quanto mais você parecer com uma novela, mais ele é bem visto para lei de incentivo, né? Então assim, quanto mais, sei lá, se você tiver um ator global, se você tiver um estilo de filmar parecido com o da TV, se você tiver aquele enredo, aquele texto muito parecido com o de uma novela, é mais fácil de você conseguir verba. Então, assim, claro, tem projetos, né, igual o PROAC, que também nasceu no governo PT lá de São Paulo, que é para a galera da periferia mesmo, né? Mas a verba mesmo é pequena, né, cara? Você vê a verba de sei lá, de um grande artista que pegou uma verba federal, uma verba municipal de incentivo para a periferia, pô, cara, você vai dividir o que um ganha para sei lá, em 100, 120 projetos, Mas entendeu? teve também, tipo, a SP Cine, que é uma empresa pública, que pegou, assim, é o único projeto que teve o Haddad apertando a mão do Alckmin, assim, os dois, o empreendedorismo do Tucano e o da periferia de E rede, o social, assim, é exato. viável, pega a rede das escolas e transforma numa rede de exibição, é genial, Exato. Não, é muito genial. bom. Eu Empresa pública, não é uma... eu fui ministrante de oficinas na periferia de São Paulo, pelo governo do estado de São Paulo, e, cara, foi assim um projeto incrível, né?
Eu acho que, porra, tem que acontecer mais, entende? Porque assim, a gente tem que dar essa verba, esse dinheiro destinado à cultura, ela tem que cair na mão, não de manter quem já está lá, quem já conseguiu, quem já tem janela, já tem espaço, né? Tem que cair na mão de quem tá querendo, sabe? Experimentar, tem que experimentar. Experimentar, exato. Porque assim, o meu filme, por exemplo, meu filme Amor Sangue e Dor não teve roteiro, né? Mas tinha uma boa ideia, né? Eu falei isso, né? Pô, o filme tinha uma boa ideia, mas não tinha um roteiro. Mas E aí, aí como... eu defendo, Magnum, assim, a Cláudia Leite Ah, tem todo o direito de ter o seu livro na Lei Rouanet, assim como tu tem todo o direito de ter um projeto sem roteiro também, né? sim. Claro, saca? Nesse Não, sentido, eu assim, né? Ela tem entendo. direito, mas tem que regular, tem que, né, ajustar. Exato. Não, E falta isso exato, exatamente. completamente. Não, A mas era SPCine exatamente o que trouxe, me por deixava exemplo, puto. o SPCine Porque trouxe, por assim, exemplo, a filmagem do Matrix 4, né? Lá com o Keanu Reeves, parou a cidade, faltou luz, teve todo um pandemônio. Mas aí, quando falam assim, é do PT? Não, é Matrix, é filme de Hollywood. Ah, tá. Então tá massa, né? Porra. Pois é, pois é. Não, mas assim, cara, o que eu quis dizer é que era muito desproporcional, entendeu? Não digo que a Cláudia Leite, a Ivete Sangalo, qualquer o grande escritor que já é autossuficiente, não é que eles não possam pegar essa verba pública. Eles também são artistas, eles também têm direito a isso, entendeu? Eles também são Sim, postos mas e é tal. díspare. O Mas Brasil é muito desigual e reflete na exato, cultura da desigualdade. exato. A Então, gente assim, a passou um cultura. filme da Maria Bethânia, um filme chama Fevereiro, né? O diretor, o Márcio Debelian, ele participou da conversa, foi muito bom, ele tem um trabalho muito massa. E teve um projeto da Maria Bethânia com a Conspiração Filmes que eles orçaram assim 300 mil cada episódio, saca? É como se fosse um TikTok que custa milionário, saca? Podia fazer com a câmera. Eu questionei, mas um dia eu conversei com o produtor, aí eu fiquei encantado, assim, tipo, ela pode, saca? Pode propor. Se é ético ter 1 milhão por episódio. Bom, a HBO é 1 milhão por episódio, né? É iniciativa privada. Eles fazem o que eles quiserem com o personagem que quiserem, não precisa prestar conta pra ninguém. E nem paga imposto. Então a gente tem muita questão envolvida. Desculpa te cortar, Magno, é porque eu. Não, eu acho que a discussão é essa, né, cara? A gente tem que trazer os pontos aí de vista de cada um. Mas, cara, eu acho que o Brasil devia. A distribuição de renda, eu acho que é o principal problema do Brasil, né, cara? Eu acho que se a gente tivesse essa distribuição, não só na área da cultura, né, mas em todas as áreas da saúde, da educação, de projetos bons, né, cara, para o Brasil, acho que a gente saía dessa fossa que a gente está desde que os portugueses chegaram aqui, né, cara? Não, e o Mink foi extinto bem quando teve um programa da Secretaria do Audiovisual que era de TV pública. É um edital que chegava, eram dois de 500 milhões, cara, que chegava a 1 bilhão. E o fundo setorial tava lá com 4 bilhões. Assim, dentro era só desaguar. Não por acaso, a votação lá para cobrar imposto de Netflix e operadoras de telefonia ficou parado no Congresso, diluíram o Mink e o Ancine parou desde o Temer. Não sai uma verba. Não é nada por acaso, né? Porque ia quebrar o monopólio das TVs. E as TVs agora estão vendo que criaram um monstro, né? Saiu como é que é aquele monstro de várias cabeças, assim, uma quimera, né? Criaram um monstro que eles não podem controlar mais. Ô Alex, eu queria perguntar sobre se tu tem um podcast, se é fácil criar um podcast, e tu tem um plano de monetização. Não, não tenho. Eu De... tenho, eu tenho uma proposta de Elvio Tamoio, é um cara de uma rádio que eu conheci na época que eu dirigia a PDP. Ele trabalhava na rádio UFSCar, lá de São Carlos, que era uma rádio também muito bacana, no interior de São Paulo, né? E ele vive me querendo que eu faça um programa de rádio, mostrando músicas aqui, não só música de Sergipe, como eu tenho muitos contatos, fazer um programa semanal, mas até hoje eu estou driblando ele direto me mandando a mensagem, mas por enquanto não tenho, não. Ai, ai. Rapaz, eu vi vocês falando aí sobre lei de incentivo à cultura. Aqui em Sergipe, nunca teve. Eu gravei 2 discos, meus últimos 2 discos foram feitos com crowdfunding.
eu consegui financiar, claro, não foi grana que daria para pagar, mas também porque os músicos parceiros, tal, em um foi quase 10 mil, no outro já foi quase 20 mil, no segundo já consegui arrecadar mais, mas não tem lei. Agora, com o Aldir Blanc, que vai ter produção para caralho aqui, muita coisa sendo produzida, na área de música principalmente, assim, muito disco, todo dia tem single novo, muita gente produzindo, então, pela primeira vez, a gente vai ter uma produção bem grande, assim, sem que tenha que suar sangue, que normalmente a gente tem que suar sangue para E lançar Aldir esse Blanc vai negócio. exigir que tenha uma organização, né? Que aí a Secretaria de Cultura vai ser obrigada a mapear, a criar um conselho, plano, fundo, né? Que no Rio Grande do Sul foi exemplar, né, cara? Foi 98% aí da verba da Aldir Blanc foi aplicada. Parabéns. Aqui em Santa Catarina foi o quarto pior do país. Aqui a gente brigou muito e conseguiu aplicar uma boa parte, mas acho que tem mais, sobrou ainda, acho que 1 milhão, parece. Mas é porque a maior parte das cidades do interior, as prefeituras não quiseram a verba. Impressionante, né? Que não tinha Secretaria de Cultura, porque não ia ter gente para poder gerenciar, e devolver esse dinheiro. Isso é coisa de dogmatização da família brasileira. Não queremos dinheiro, não queremos dinheiro. Não quiseram, e agora a gente está na briga aí para ver se a gente consegue, através da Lei Paulo Gustavo, tentar fazer com que esse dinheiro que sobrou a gente possa transformar em outros produtos culturais agora também. Até porque eu acho que a questão da Aldir Blanc também passa por pessoal que lida com cultura nas várias regiões dos estados, né? Ou seja, nas várias cidades do estado, tem que entender como é que se escreve um projeto, como é que se monta um projeto, como é que você pensa uma questão que seja, né, minimamente possível de ser destinada à verba, né? Eu fui jurado eu pegava umas coisas assim bem cabeludas. Aqui foram uns editais capenga, mas muita briga, mas a gente conseguiu ainda, tentou dialogar, eles não fizeram muito diálogo, mas cada um com seus defeitos, teve do município e do estado. Aí eu consegui aprovar mais um dia, vou gravar um disco, finalmente eu vou ser pago para gravar um disco. Pô, que beleza, e vou gravar um show de 25 anos de carreira. Aí deve sair em breve aí. Massa, hein, Alex? Massa. Cara, eu tô editando meu filme que eu escrevi durante a Ocupa Minsk, ou seja, no golpe, sobre um vírus criado por um governo que foi criado para controlar o comportamento e a linguagem. E aí eu tentei entrar nos editais, virou uma... Eu pensei em fazer assim na Ocupa Minsk, fazer um plano de sequência que nem o Ainda Orangotangos ali do Gustavo Spolidoro, de um plano de sequência que nem o Arca Russa, assim, andando pelo centro da cidade como uma metáfora do Sokurov, né? Como uma metáfora de vários tempos sobrepostos. E aí escrevi o roteiro, virou uma exposição na Galeria de Arte ali do centro. E eu sempre tentei fazer um trabalho colaborativo, mas é muito difícil, assim, cara. Quando tu não tem mais 21 anos de idade, assim, a galera tá preocupada com os filhos, né, cara, com a conta. E aí consegui rodar durante a pandemia, e depois que eu me dei conta que eu tinha previsto um vírus e que o lance do controle, como a Laurie Anderson, né, tem um disco dos anos 90 que chama Language is a Virus, né? Language is Virus. A Laurie Anderson, que faz um trabalho de música experimental, assim, bem massa. Para mim, tudo que está acontecendo agora é uma questão, não é só sanitária, é uma questão linguística, né? O Brasil, ele tá com... É um vírus que já estava sendo incubado e que explodiu, assim. E que tá tudo para ser, assim, numa condições para virar um organismo monstruoso, né? Que já está virando, e eu acho que é essa questão. É linguística também, mas é estética, né? E meu trabalho, pô, é bem legal, tem um elenco 90% negro, assim, a gente fez um trabalho de adequar o roteiro durante a pandemia, né, e usar o distanciamento social na estética do filme,
E é um filme futurista, dialoga com Blade Runner de uma forma decolonialista, assim. No meu ponto de vista, né? É difícil, tem gente tem colega assim que eu começo a discutir de uma forma decolonialista. Aí ele já começa a trazer um monte de autor assim, aí como assim decolonialista? Mas só falta dizer assim, mas você branco tá fazendo um filme decolonial? Tipo, sim, sim, sim. Porque pensar a história do Brasil para mim, não tem como não pensar a história negra, como fala o Baldwin, né, naquele filme I'm Not a Negro, daquele diretor haitiano. Ele fala que pensar os Estados Unidos é pensar a história negra. E o Spike Lee usa muito bem isso, né? No filme o Black Klansman, né? Ele coloca bem no começo, assim, o começo do cinema americano é a história negra. E é difícil, né? Santa Catarina é muito bolsonarista, cara. Por isso que não sobrou tanta verba. Sobrou uns 40 milhões do Aldir Blanc. 20 milhões, quer dizer. E a gente tá passando necessidades, cara. A gente tá em agosto, né? Não tem pra quem. Nada foi feito, né? Com essa verba que sobrou. Olha, Inacreditável. preciso dizer que aqui Bolsonaro perdeu, viu? Eita! Próximo CEP vai ser Sergipe. E pô, e tá voltando, né? A Capitólio voltou semana passada, né, Magno, né, Pomba? Sim, sim. Não, o Capitólio voltou. Cultura também. A Casa de Cultura Mário Quintana aqui voltou a funcionar. Várias coisas assim culturais, espaços culturais estão voltando. A live do Ocidente rolou para dar live uma... do Ocidente. Dá uma força lá, né? Porque, cara, a pandemia também Periga fechar lá também, né? O Ocidente. Claro. Fechou tanto bar aqui, fechou tanto lugar. Bacana De show, né? De cultura underground mesmo, que eu acho que são os primeiros que sofrem, assim, né? São o de Floripa quebrou. Nossos bares de rock quebraram, cara. Foi a coisa mais triste, assim, que era o único ponto de resistência que a gente tinha, né? Os bares alternativos, cara, puta que pariu. Aqui, o grupo de teatro de Anne, que eu falei, minha companheira, ela, Caixa Cênica, estava com a sede, uma casa que eles alugaram, era uma coisa alugada, que todo mês tinha que estar produzindo para poder bancar a estrutura e tal. E aí também fechou logo no início da pandemia, não tinha Aldir Blanc ainda para financiar esses espaços, teve que fechar, entregar uma casa, era uma casa que a gente estava fazendo pequenos shows de música, estava tendo espetáculo toda semana, oficinas, tá, uma coisa muito, muito bacana, muito massa mesmo, e teve que fechar logo no início da pandemia. Tomara que volte, né? Tomara que volte e tá voltando ali em Porto Alegre já é um sinal, assim, já dá uma esperança, né? E ontem foi cara, eu senti, assim, as imagens me pegaram de uma forma que eu não esperava, assim. Cara, eu chorei como não tinha chorado assim no começo. Eu que trabalhei aqui, tentei reerguer a Cinemateca de Santa Catarina e nossas reuniões no Cineop, lá, Festival de Ouro Preto, que tem o encontro da PCA, Associação de Preservação do Cinema. Cara, quando começou a ter uma diretoria assim boa na Cinemateca, era a terceira de mais volume de trabalho no mundo. Só perdia para os Estados Unidos, que não tem nem como comparar. Eles quebraram, cara, quebraram. É muito triste, assim. Mas é conversa que agora, assim, que a gente fica mais esperançoso. Não, mas isso aí é tragédia anunciada, né, cara, o que aconteceu com a Cinemateca, né, cara? Porque já vem mais uma, né? Ela vem de muitos anos, né, cara? E todo mundo disse ali que os filmes, tudo ali, a preservação tinha que continuar, né, cara? Não tinha como parar, você não fecha uma gaveta e já era, o filme tá lá, guardado para todo sempre. Não, cara, tem que, né, ter uma manutenção. E, o governo Bolsonaro, o governo Temer, né, já tinha parado, né, de apostar isso, e depois o governo Bolsonaro quis fechar mesmo, abandonou, demitiu todo mundo e deixou o negócio, sabe, literalmente abandonado, cara, e um descaso. E agora a gente pensa, né, quem vai pagar por isso, né, cara? E mesmo que se o cara for preso e até, sei lá, né, nem vou falar aqui, mas se ele for preso, não vai voltar os filmes, né, cara? Não vai voltar o material, aquele equipamento histórico que estava ali, sabe, cara? É toda uma cultura de um país
sendo apagada, sabe, cara? Tinha material do Glauber Rocha, cara, não os filmes originais, mas tudo assim de cartaz, de escritos, fotos, e o filme mais profético, né, do Terra em Transe, né, cara, que ele fala quando o personagem vai pegar em arma lá, o outro fala assim que esse não é o caminho, ele fala a história não é feita só com lágrimas. E que lá eu me lembrei muito ontem, assim, cara, e sei lá, né, cara? A arma também não é mais pegar uma K-47, é a internet, né, cara? É desde dizer o que está sendo falado de forma muito falsa. Sei, né? É infoguerra. É fazer filme, né? Fazer música. A conversa que a Pomba trouxe ali, falando dessa questão, né? E essa questão é exatamente essa, cara. Não é assumir o nosso lado de levar tudo na suavidade, mas também fazer com que a nossa arma seja através da arte, seja através da nossa ocupação, seja através da nossa palavra, né? Não adianta nós entrar no jogo, querer entrar no jogo das armas também, né? Literalmente. Vamos fazer uma religião, vamos fazer um culto aí, uma rede de TV, vamos converter os incautos. O Facebook cancelou a nossa página, que era a Igreja do Cinema da última semana. Que seria a programação da última semana, e a gente ia ocupar uma sala de cinema que virou igreja e estava abandonada. Pra gente voltar a cultuar nossa religião. E o Facebook disse que alguém não está nos denunciou, acordo. né? Hã? Alguém denunciou. Sim, alguém denunciou e não está de acordo com a comunidade. Uma igreja de cinema. Gente, o papo tá bom demais. A gente tem já um deus aqui, né? O Demétrio já tem cara de Zeus. Ei, olha só. Pô. Esse é um deus grego, é um deus pagão. Faça a luz. Gente, ai. Vou receber vocês hoje para esse bate-papo acerca principalmente desse momento que a gente está passando, pandemia, arte, montagem e som durante a pandemia. É uma alegria estar conversando com vocês, gente que não para, que está produzindo, independente de qualquer adversidade ou qualquer outra coisa que esse momento nos traga. Essa é a arte que vai nos salvar, é o nosso bote salva-vida. Vamos trazer mais gente para dentro desse barco, né? Queria agradecer demais aí a todo mundo que está assistindo a gente agora também. Eu creio que teríamos muito assunto ainda acerca desses temas que a gente trouxe aqui, né? Mas o nosso tempo está se acabando. Queria agradecer primariamente ao nosso curador de hoje, Emílio Panarotto. Muito obrigado. Queria agradecer a Alex Santana. Demétrio Panarotto. Desculpa, meu irmão. O Emílio Panarotto foi meu professor lá em letras na UFSC. Não, usou a fase agora. Demétrio, meu amigo. Agradecer a conversa, agradecer, né, a possibilidade. Eu gosto disso, assim, dessa interação, criar esses canais, poder provocar, né, poder conversar, dizer um pouco aquilo que está sendo feito, né, aquilo que está sendo realizado, aquilo que o Pedro falou ali, né, cara, a gente tem 7 músicas novas compostas durante a pandemia gravadas. Então, outras 7 remixes que a gente está trabalhando ali. Tem os livros que eu estou mexendo para ajustar, para lançar, e os filmes. Então, a gente acaba usando, né, a questão... precisamos fazer. Como fazemos? Né? Então, um pouquinho por aí. A gente acaba, acho que usando a criatividade para desdobrar isso tudo. É um pouco por aí a possibilidade de criar essas relações, estabelecer novas, né? Poxa, um prazer estar com o Alex aqui. A gente, poxa, conversou tanto. Vamos marcar um encontro no Bartman.
no Rio de Janeiro, puta merda, cara, maravilha aquilo, durante aquele momento, via o Sesc Jacarepaguá, com, né, o Sidney Cruz lá no Sesc, poder conversar de novo com o Magno, com a Pomba, conhecer, né, Gustavo, e aí, bora lá, vamos então continuar conversando. O Pedro, né, que aí a gente conversa já faz tempo, já tantas outras prosas e outras virão, né? Estamos aí já articulando coisas. Obrigado. Imagina, a gente que Obrigado a agradece. todos aí. Coisa linda. Também estamos aqui com um casal de artistas fenomenal, Magno Bordini e a Pomba. Muito Obrigada, eu agradeço muito vocês pelo convite, por me dar esse espaço aqui também para falar um pouquinho. Muito feliz. Eu acho que o papo foi muito bom e importante, né, necessário, e que a gente incentive aí mais pessoas a produzirem, né, cara, e, né, se expressarem mais e melhor na internet, nas redes sociais, no mundo artístico aí que a gente vive. Muito obrigado pelo convite, agradecer a todos aí. Valeu, gente. Aqui também agradecer a Alex Santana. Muito obrigado aí pela presença, pelo papo, pelas ideias. Eu que agradeço. Quando o Pedro mandou a mensagem para mim, eu falei, se foi para Naruto que indicou, então top. Vamos nessa. Eu nem sabia. Aí quando fui hoje que eu vi que lá o tema era montagem, não, mas eu não entendo nada desse negócio, não. Montagem de cinema. Mas já tinha falado que ia participar, e depois a gente conversou e falou, não, mas vai ser outra coisa, tal. Mas foi muito bacana. Bom estar com vocês. Valeu. Vamos continuar essas conversas depois por aí. No Bartman, vamos marcar esse encontro no Bartman, lá no Rio de Janeiro. Ali. Vamos chegar nesses lugares. Vou me apropriar do que o nosso convidado Ulisses Dutra falou da outra vez. A nossa maior vingança é a gente se cuidar. Muito. Isso aí. Boa. Muito boa. Valeu, gente. Um prazer conhecê-los. Pedro MC. Já convido o Magno Teu Filme para participar do nosso festival Floripa Que Horror, que vai rolar nesse ano ainda. Com certeza, cara. Pode estar liberado já. É só 59 euros, tá? Tô brincando. Não, tô te aí convidando. a gente vai... Não, a gente aqui não... Não, a gente quer quebrar isso, cara. A gente quer botar todos os filmes possíveis aí, criar redes e quebrar as panelinhas. Vamos nessa. Valeu, gente. Tá certo, tamo junto. Precisamos. Prazer conhecê-lo, Alex. Valeu. Massa, hein? Falamos depois. Valeu, gente.